Adriano, por que os coelhos são relacionados com a Páscoa, sendo que os coelhos não põem ovos? Muito boa pergunta, enviado pelo Alan Ribeiro. Vamos entender. Bom, essa relação entre coelhos e ovos de Páscoa é uma situação muito curiosa. E assim como dito pelo Alan Ribeiro, os coelhos de fato não põem ovos. E claro, como a gente bem sabe, são associados à Páscoa. Só que essa associação, ela vem das antigas e também através de alguns simbolismos que representavam, no caso, lá no passado. Os coelhos, desde a época lá de andar pra frente, que era a moda, né, no caso, são conhecidos por serem símbolos de fertilidade e principalmente de renovação. Isso devido à sua alta capacidade de reprodução. Os coelhos conseguem se reproduzir de forma rápida e abundante, ou seja, essas características acabam se tornando então símbolos apropriados para a primavera lá no hemisfério norte, onde é uma estação do ano associada ao renascimento e à renovação, no caso aí a renovação da vida após o inverno. Agora, a origem, ou seja, a ligação entre um coelho e a Páscoa ainda é um mistério, ninguém sabe bem explicar isso, mas tudo indica que começou lá no passado com festividades pagãs, ou seja, os pagãos que comemoravam a primavera, a chegada da primavera. Peraí, Adriano, me fala uma coisa, o que é um pagão? Bom, em um termo, digamos assim, mais usado de forma geral, pagão se refere a qualquer crença religiosa ou espiritual que não faz parte ou são diretamente ligadas às religiões abraâmicas do mundo inteiro. Ou seja, as religiões abraâmicas são judaísmo, cristianismo e islamismo. Qualquer religião que não seja essas três são consideradas pagãs. Quem determinou isso? Os cristãos lá na Roma Antiga, porque lá naquela época eles descreviam as pessoas que não eram dessas religiões como pessoas pagãs, e eram geralmente pessoas que adoravam a vários deuses. Então essas pessoas que adoravam vários deuses, que eram consideradas pagãs, elas comemoravam a chegada da primavera, utilizando os coelhos como uma forma de associar a fertilidade, a renovação, tudo o que eu mencionei até agora. Agora, mas o que isso tem a ver com a ressurreição de Cristo? Como no caso é comemorado hoje, através da Páscoa. E a Páscoa em si, inclusive, não é nem isso. A Páscoa era para ser comemorada pelos israelitas quando eles eram libertos do Egito, para lembrar essa ocasião. Então tá tudo misturado, essas comemorações hoje, ninguém sabe o que é o que. Então a associação dessa festividade pagã acabou acontecendo na mesma época em que se comemorava a ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, 3 dias depois, ele foi ressuscitado. Então, eu não sei bem se foi a Igreja Católica que fez isso, mas ela entendeu que muita gente comemorava essa festividade pagã e pouca gente comemorava a ressurreição de Cristo. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos associar tudo a uma comemoração única. E isso aconteceu na Alemanha, no século XVI. E essa tradição foi levada depois, no século XVIII, lá para os Estados Unidos, que aí acabou então se popularizando, fazendo com que a imagem do ovo de Páscoa seja associado a chocolates e, no caso, coelho, que lembrava a fertilidade, que era comemorado então a chegada da primavera, fosse associada aos ovos. E tudo isso fosse associada à ressurreição de Cristo. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra e não bate. Mas a explicação é essa. Tipo, quem associou? Ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe. O fato é que hoje muita gente comemora a Páscoa comprando ovo de chocolate e nem sabe pra que é.